Olá, eu sou Márcia Tiburi, professora de filosofia e escritora. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o conceito de meios de produção da linguagem. Eu acredito que esse conceito pode ser útil no atual momento histórico para que possamos compreender os jogos de poder que estão em cena, que são jogos de poder econômicos e políticos, evidentemente, mas são jogos, sobretudo, de poder econômico e que fazem parte, portanto, da produção de um tipo de mercadoria ligada não apenas à indústria da mídia e da informação, que faz parte dessa indústria da mídia, mas à indústria da desinformação, que também faz parte dos jogos de poder envolvendo esse campo da mídia, né? Esse assim chamado quarto poder, a indústria da produção de comunicação, da produção de linguagem. Eu queria elaborar um pouco com vocês esse conceito. E eu escrevi um artigo para o site do 247, do Brasil 247, que se chama Elon Musk, Mark Zuckerberg e o controle dos meios de produção da linguagem. E então vou ler para vocês e vou conversar um pouco sobre esse conceito. Então eu escrevi assim: Elon Musk, famoso bilionário dono do X, que é o ex-Twitter, está em guerra contra a justiça brasileira e contra o Brasil, ameaçando descumprir as determinações relacionadas ao uso das redes sociais no período das eleições no Brasil, que vão acontecer em 2024. E como em 2022, depois dos abusos políticos de 2020 e de 2018, deve haver um controle mais rígido nas postagens e impulsionamentos para evitar que as fake news, que se tornaram muito comuns, tomem conta das redes, prejudicando as eleições. Se espera de uma democracia que ela saiba proteger a si mesma, e o trauma do golpe e da ascensão fascista nos últimos anos nos leva justamente a essa preocupação. Como uma democracia pode proteger a si mesma, e proteger a si mesma significa proteger a sua cultura, proteger essa cultura do diálogo que é necessária numa democracia e, portanto, proteger também a invasão dos discursos autoritários no contexto dessa tentativa de criar uma cultura de diálogo que sustenta a democracia. Portanto, controlar essa invasão autoritária, essa produção de discurso autoritário que mina, que destrói o ambiente democrático. E, claro, isso implica evitar que a desinformação, que se tornou um verdadeiro ambiente, um verdadeiro meio ambiente midiático, evitar, portanto, que a desinformação cresça e destrua toda a esfera da linguagem. Todos nós sabemos que, já sabemos a essa altura do campeonato, eu mesma escrevi livros desde 2015, o Como Conversar com o Fascista, em que eu falo que o fascismo é um jogo de linguagem. E esse jogo de linguagem, ele é manipulado por aqueles que detêm aquilo que eu venho chamando, então, de meios de produção da linguagem. Os meios de produção da linguagem são todos os instrumentos da mídia, os meios de comunicação, os meios de comunicação de massa. Todos nós hoje podemos também, à medida que eu venho aqui, por exemplo, fazer esse vídeo, cada um de vocês pode fazer o seu vídeo, escrever seu texto e fazer esse texto circular pelas redes sociais, do Instagram ao WhatsApp. Isso significa que nós estamos tomando conta dos meios de produção da linguagem. Para que possamos continuar agindo e interagindo uns com os outros através desses meios, nós precisamos ser os donos dos meios ou aqueles que têm acesso a esses meios para produzir justamente a linguagem possível no contexto desses meios, considerando que cada um desses meios também já tem as suas regras específicas e determina o que nós podemos ou não podemos dizer, o alcance daquilo que podemos dizer. E aí, claro, tem todo o jogo dos algoritmos, todo o jogo dos controles em relação aos quais precisamos estar atentos. Ou seja, o aparelho que faz funcionar o sistema, ele faz a gente funcionar conforme ele deseja. E tomar os meios de produção da linguagem implica, talvez, a gente ter que criar as nossas próprias regras, talvez a gente poder criar a nossa própria rede com as nossas próprias regras. E as nossas próprias regras dentro dessas redes que estão aí oferecidas como um
ambiente, ou aparentemente como um ambiente que é acessível a todos, que é aberto, que é uma generosidade dos seus donos, quando na verdade são indústrias da informação, entre aspas, e da desinformação, com certeza, que tratam a notícia, não só a notícia, mas a linguagem como mercadoria, seja verdade, seja mentira, não importa, o fato é que a linguagem se transformou numa mercadoria e todos nós somos funcionários não pagos desse sistema, nós somos pessoas que funcionam conforme as regras dadas por esse tipo de aparelho ou de dispositivo, se a gente quiser usar uma expressão mais na linha do filósofo francês Michel Foucault. Então, acho importante que a gente saiba disso, conheça isso e que a gente possa seguir. Daí eu possa seguir tentando ser livre, né, no meio desse contexto. Vou ler mais um pouco do meu artigo para vocês entenderem onde é que eu estava pensando quando escrevi. O bilionário, o Elon Musk, não gostou das iniciativas, então, do STF brasileiro, pois sendo dono de um importante meio de produção da linguagem e assim controlador da mente das pessoas, porque é isso que está em jogo, a nossa linguagem preside a nossa mente é feita de linguagem, a nossa vida é feita de linguagem, aquele que produz a linguagem pode tanto se tornar autônomo por parte da sua própria produção, como pode também se tornar alienado em função da repetição da linguagem dos outros. E nesse caso, claro, eu falo de um controle da mente das pessoas, usando aqui uma expressão bastante retórica, né? Controlar a mente. Isso significa controlar a vida das pessoas. Então esse indivíduo, esse Elon Musk, ele quer aproveitar para eleger Trump, né, que é o seu candidato nos Estados Unidos, e um candidato que justamente em 2017 ele usou largamente as fake news e todo tipo de mentira e desinformação para vencer a eleição, a exemplo do que aconteceu com o Bolsonaro no Brasil e a exemplo do que acontece com vários outros agentes, candidatos, enfim, da extrema-direita que cresce pelo mundo afora numa incursão organizada naquilo que desde 2015 pelo menos eu venho chamando a internacional fascista. Bom, então, inserido no inquérito das milícias digitais, o Elon Musk pode acabar percebendo que o seu dinheiro e seu autoritarismo não compram tudo e, evidentemente, existem outros países além do Brasil que já proibiram a presença do X, porque o X, ex-Twitter, é uma plataforma de emissão de violência, de produção de discurso de ódio. Nós vamos ter que ver se o Estado brasileiro terá algum poder em relação ao supercapital internacional. Bom, o mais importante agora é entender que o Musk, ele não quer obedecer porque ele quer mandar. É disso que se trata. Aquele que é detentor dos meios de produção, ele quer mandar. Se o funcionário, pensa numa fábrica de carros, que aliás o Elon Musk é dono de uma fábrica de carros. Na fábrica de carros, ele determina como a coisa toda vai acontecer. A fábrica de carros é um meio de produção e o X é um meio de produção da linguagem. E ele também quer determinar qual é, além do carro que ele produz, ele quer determinar qual é o discurso que vai ser usado pelas pessoas, assim como o carro, o discurso. Ambos são mercadorias. No caso dos carros, os funcionários que devem ser muito mal pagos, os funcionários, eles estão lá para produzir os carros, mas nós nem sequer somos pagos, os usuários do Twitter não são pagos para produzir esse discurso de ódio. Então é preciso que fiquemos atentos, porque se trata de uma nova escravização, a escravização digital, que é típica da nossa época. Bom, o mais importante agora então é entender que ele não quer obedecer. Assim, a exemplo do Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, que é a empresa que administra Instagram, Facebook, WhatsApp, ele espera ditar as regras em vez de segui-las, como acontece com todo usuário controlado. No caso, eu e você, se somos usuários, nós estamos sendo controlados. E hoje se fala de uma coisa chamada shadow ban, né? A censura leve do Instagram, que visa controlar a partir de palavras o que está sendo postado pelas pessoas para evitar os conteúdos políticos. Conteúdos políticos aqui também entre aspas.
Muita gente vem driblando a censura através de caracteres, então as pessoas colocam asterisco, a hashtag, agora estão usando também separar as palavras, arrobas, né? Enfim, caracteres que fazem com que a palavra não seja reconhecida. Então vocês imaginem que existe uma caça às palavras. A caça às bruxas hoje é caça às palavras. E aqui eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Há poucos dias eu fui censurada e fiquei sem poder postar nada no Instagram por ter escrito a seguinte frase: a arte é sempre a melhor reação. Até no artigo do 247 saiu a maior, mas na verdade a frase que eu escrevi foi a melhor reação. Num comentário que eu fiz, numa postagem da Gisele Beigelman e do Lucas Bambosi, que são dois artistas que fizeram aquele documentário Domingo no Golpe, usando apenas as imagens do 8 de janeiro. Então, que uma frase como essa tenha sido confiscada para análise, claro que depois eu recebi uma mensagem, um pedido de desculpas, dizendo que era um erro, mas isso era totalmente fajuto. O fato é que a minha palavra foi retirada, a minha frase foi retirada da cena para análise, e isso é absolutamente preocupante. E aí eu queria dizer o seguinte: temos que prestar atenção, porque se uma frase que reza a arte é sempre a melhor reação, a arte é sempre a melhor reação, é uma frase democrática, uma frase republicana, uma frase que não tem nada de errado. Por que será que essa frase foi confiscada? Por que essa frase é digna de suspeita? Essa é a questão que eu queria colocar para vocês, para que a gente pense e reflita, porque o que está por vir em termos mundiais não parece ser nada democrático. Talvez a solução seja criar uma rede comunitária, uma rede social comunitária, e deixar de trabalhar de graça produzindo conteúdo para aqueles que ajudamos com nossos likes diários a se transformarem em bilionários sul-africanos, norte-americanos, não importa. Isso que eu queria dizer para vocês, prestemos atenção nos meios de produção da linguagem. Um grande beijo e até a próxima.